Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Ismael, estamos aqui na nossa primeira aula de Direito do Consumidor, aqui no PhD. Sempre uma alegria estar com vocês aqui. E hoje, a primeira aula é sempre aquela aula que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque antes de tudo, a gente vai começar dando umas dicas básicas assim, sobre o direito do consumidor e sobre a importância do estudo de vocês. Poxa, professor, puta negócio chato. Pô, é um pouquinho chato, mas lembra, aqui a gente não está numa faculdade. Isso é um lado bom e um lado ruim ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? A ideia aqui não é transformar vocês em grandes doutrinadores aqui do direito do consumidor. Eu não quero que saiam daqui, obviamente que eu quero, né? Lá no fundo do meu coração eu quero que vocês saiam daqui gostando da matéria. Mas a ideia aqui é uma estratégia, tá? A gente vai traçar uma estratégia para você passar no exame de ordem. Ponto. Se você vai gostar depois, se você vai usar depois ou não, o problema é seu, meu amigo. Tem um negócio que chama assim, ema, cada um com seus problemas, que a sua vida cuida você, eu cuido da minha, beleza? Mas de toda forma, a ideia aqui do cursinho é que você passe. Então, o que eu puder fazer para que você passe, meu amigo, eu vou fazer, tranquilo? Então, sugestões, críticas, dicas, pedidos, dúvidas, pode falar comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui meu Instagram também, qualquer coisa pode falar também. É @JuniorIsmar, tá? Lá eu vou dar dicas de direito do consumidor, direito do trabalho, processo do trabalho, que são as matérias que eu sempre utilizo aqui, tanto no PhD quanto nos outros cursinhos, nas faculdades que eu dou aula, tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Começando o seguinte, 2 questões de direito do consumidor no teu exame de ordem, beleza? A galera fala, poxa, 2 questões é muito pouco, é besteira, não vou estudar. Grande vacilo. Quantas pessoas você já viu dizendo, fiz 39, 38? Pois é, provavelmente foram essas 2 questões que o camarada deixou para lá. Qual a ideia da importância do estudo do direito do consumidor para a OAB? Meu amigo, é muito fácil. Tá? Poxa, que o Jales não me ouça aqui, eu dizendo isso porque senão meu trabalho vai por água abaixo, ele vai botar só um PDF aqui. Porque o direito do consumidor é muito fácil, né? Então, na OAB, além das questões se repetirem, poxa, se você der um mínimo de atenção aqui no direito do consumidor, essas 2 questões vão para conta tranquilamente, beleza? Não tem muita coisa para a gente conversar sobre isso não é uma matéria chata lá como o direito internacional. Poxa, espero que o professor de direito internacional não esteja me ouvindo também, senão eu vou levar uma pizza quando sair daqui, tranquilo? Então lembra, a ideia aqui é traçar uma estratégia, né? O estudo para OAB, para concurso, é técnica, tá? Você tirou uma nota ruim, não quer dizer que você seja burro, imprestável, não, tá certo? Quer dizer que você não treinou da forma correta, tá bom? Por isso que as nossas aulas vão ser misturadas. A gente tem umas questões que eu trouxe no material, esse material tá com vocês aí, o PDF, tranquilo? E as questões que eu estou trazendo aqui estão no seu material. Então, treinar. A gente vai fazer umas questões em aula e eu preciso que vocês treinem, principalmente questões da OAB, tá? Questões que caíram no exame de ordem, para vocês saberem mais ou menos como é que a FGV cobra. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Aula de hoje, primeiro tema, elementos da relação de consumo, pessoal. Quando a gente fala em relação de consumo, o que é que vem logo na cabeça? Consumidor, tá? Obviamente que a gente fala em consumidor, já vem logo aquelas situações, algumas situações um pouco esdrúxulas que a gente vê em programas de televisão e tal, mas não lembra disso aí. A ideia do direito do consumidor não é uma briga eterna entre consumidor e fornecedor, entre a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo, não, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre princípios, a gente vai entender direitinho o que a gente quer dizer com isso, tá bom? Beleza, vamos lá. Onde é que a gente encontra esses elementos da relação de consumo? Tá? O que é que faz com que aquela relação seja uma relação de consumo? Pensa aí, imagina que eu sou um cara muito rico, milionário, bilionário, tá certo? E eu vou vender um carro, tá? O fato de eu ser bilionário e estou vendendo meu carro, quer dizer que isso seja uma relação de consumo? Que eu sou fornecedor daquele serviço? Não, tá bom? Se eu estou comprando um carro ou uma casa de alguém, isso quer dizer que eu estou numa relação de consumo, eu estou consumindo? Não. Por isso que a gente tem que entender, antes de mais nada, quais são os elementos da relação de consumo. É uma relação específica, tá certo? Algumas relações serão regidas pelo Código Civil. A relação de consumo será regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade aqui do consumidor, tá? Por isso que é uma relação específica. É como lá no direito do trabalho. Tudo bem, o direito do trabalho também tem um tema específico, é uma matéria isolada, é um ramo autônomo do direito, mas a ideia aqui é a mesma coisa. Por quê? Tem uma pessoa que é vulnerável. Lá, o empregado. Aqui, o consumidor. Lembra que essa vulnerabilidade, ela é automática. Todo consumidor é vulnerável, diferente da hipossuficiência, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver direitinho, se eu não me engano, na próxima aula, um pouquinho melhor sobre hipossuficiência, porque a hipossuficiência é dada naquele caso concreto. Então, tem casos que o consumidor não é hipossuficiente, a gente vai ver sobre inversão do ônus da prova. Tranquilo? Então, vamos lá.
Conceito de consumidor. Onde é que a gente vai encontrar o conceito de consumidor? Artigo 2º do CDC. O que é que a gente vai abstrair do artigo 2º de mais importante? Aí no PDF de vocês têm o artigo 2º, já separei para vocês não precisarem procurar na lei, tá certo? O artigo 2º, quando ele fala de consumidor, tá? Primeira coisa importante, pessoa física, falei um pouquinho aqui, ou pessoa jurídica, tá? Quando a gente lembra em consumidor, geralmente a gente pensa logo em pessoa física. Pô, é aquele caso normal, o camarada vai na loja, compra uma camisa, tá? Ele é consumidor, a loja é fornecedor e tudo mais, toda a cadeia de consumo ali por trás. Normalmente é isso. Porém, a pessoa jurídica também pode ser consumidor. Outra coisa importante, adquire ou utiliza, pessoal. Poxa, o que é tão importante nisso de adquire ou utiliza? Uma coisa normal, não estou falando nada de absurdo. Veja só. Pense o seguinte, tá? Eu estou perto do Dia das Mães. A minha mãe gosta muito de flores. Eu vou numa floricultura e digo assim, olha, eu quero comprar uma orquídea aqui para minha mãe. Minha mãe adora orquídeas, por sinal. Então, pô, vou comprar uma orquídea aqui para minha mãe. O cara disse, ok, foi tanto, eu paguei, levei a orquídea, dei para ela. Chegou em casa, eu não conheço nada de planta, né? Minha mãe disse, bicho, obrigado pelo presente, gostei muito. Só que isso aqui não é orquídea não, isso aqui é uma samambaia. Pensa logo que o professor é meio doente, né? Para confundir uma orquídea com samambaia. Mas vai que aconteça. Isso aqui não é uma orquídea, isso aqui é uma samambaia, tranquilo. E aí, o que é que eu faço? Poxa, mãe, eu não tenho como voltar lá. Vai lá e pede para trocar. Disse que não é orquídea, houve um problema, um vício aqui nessa relação. Troca essa planta, tá certo? E aí, minha mãe é consumidora? É. Por quê? Porque ela utiliza daquele bem, tá certo? Eu adquiri, eu sou consumidor. Minha mãe utilizou, ela também é consumidora. Por isso que é importante lembrar disso. Há casos em que a pessoa jurídica vai ser consumidora? Sim, tá certo? Há casos que sim, a gente vai ver daqui a pouco melhor as teorias aqui da relação de consumo e a gente vai entender bem isso. Há casos que a pessoa jurídica é consumidora? É consumidora. Há casos em que a pessoa física, muito mais normal, tá certo? Pessoa natural. Tranquilo? Há casos em que nós vamos ter dois consumidores naquela mesma relação? Sim, quando um adquire e o outro utiliza, tá certo? Eu posso adquirir para que eu mesmo utilize, não tem problema nenhum, mas eu posso adquirir para que terceiro utilize. Nesse caso, o terceiro também é consumidor. Tranquilo? Lembra disso aí, é coisa simples, mas pode embananar a cabeça de muita gente na hora do exame de ordem, porque, pensa, consumidor é muito fácil, então não vou estudar. Quando eu vejo uma relação de consumo, quem comprou é o consumidor. Se eu dei para alguém, problema daquela pessoa. Tá? Então isso pode atrapalhar um pouco a tua cabeça, beleza? Tranquilo? Pessoal, já de antemão, digo o seguinte, essas aulas, a gente vai partindo do pressuposto que você estudou isso na faculdade. Partindo do pressuposto não, a gente sabe que você estudou isso na faculdade. Então, obviamente que alguns aspectos a gente passa um pouco mais rápido e aquilo que é mais importante a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, tá certo? Lembra, estratégia, isso aqui é técnica para passar no exame de ordem. O que não for tão importante, a gente vai passar de uma forma um pouquinho mais rápida. O que for de importante, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. Tranquilo? Já entendemos basicamente aqui o que é o consumidor, o que é que vai falar para a gente o CDC sobre consumidor, mas e aí? Esse consumidor que a gente falou é chamado de consumidor padrão. Por que é consumidor padrão? Poxa, se existe o consumidor padrão, existe o consumidor que não é padrão. Concorda comigo? Então, se existe o consumidor padrão, qual é o nome do outro tipo de consumidor? Tá certo? É o consumidor por equiparação, pessoal. Quando a gente fala de consumidor por equiparação, é aquele camarada que não está naquela relação de consumo inicialmente, mas por alguma questão, alguma coisa do destino, ele entra nessa relação de consumo. Mas antes vamos separar três coisinhas aqui para vocês entenderem sobre o consumidor, sobre algumas teorias, tá? Aqui está um pouquinho cheio, mas vamos para cá. Nós temos 3 teorias sobre a relação de consumo. A teoria está aí no seu material. Maximalista. A teoria finalista. Tá? E a teoria que seria o meio termo, que é a teoria finalista.
mitigada ou aprofundada depende muito do autor que você está lendo, mas eu vou colocar aqui mitigada, porque eu coloquei no material aprofundado, então para vocês terem uma noção que tem esses dois nomes. Poxa, o que é importante a gente saber disso aqui, dessas três teorias? Antigamente, antes do CDC, o direito brasileiro adotava, de uma forma geral, a teoria maximalista, ou seja, a gente abrangia demais essas relações de consumo. Tranquilo? Lembra, maximalista, maximizar, tá bom? Finalista, finalizar, finalidade específica, aquela coisa lá direta, tá? Então, qual era a bronca? A gente acabava trazendo para essa proteção ao consumidor, trazendo como relação de consumo várias relações em que não se presumia, não se poderia presumir aquela vulnerabilidade que eu falei no começo. Lembra, todo consumidor é vulnerável. Então, imagina uma grande empresa que vende refrigerantes. Eu não vou falar nome, mas tenho certeza que todo mundo pensou na mesma. Então, aquela empresa que vende refrigerantes, tá certo? Ela compra lembra, pessoa jurídica pode ser consumidor. Ela compra uma máquina pesada lá, uma máquina enorme para fazer o tal do refrigerante na empresa, tá certo? Naquele caso, de algum problema, aquela empresa é consumidora? Veja, se a gente fosse pensar de uma forma ampla, né, como a teoria maximalista trazia, sim, seria consumidora, pessoa jurídica, ela vai usar aquilo ali como destinatário final. Vê aí no teu artigo 2º, utiliza produto ou serviço como destinatário final, que é um ponto que a gente vai tratar agora específico. Poxa, então aquela empresa pode ser consumidora, mas a vulnerabilidade, será que aquela grande empresa de refrigerantes e tal, ela tem vulnerabilidade, ela não tem condições de tratar aquela relação por igual, de igual para igual, com aquela grande fábrica que produz aquele maquinário pesado? Eu acredito que sim. Eu acho que você também vai concordar comigo. Não faz sentido a gente proteger aquela grande indústria quando a ideia inicial do código é proteger o vulnerável. Tranquilo? Então o que acontece? A teoria maximalista foi superada e começou-se a adotar a teoria finalista, que até certo ponto, né, é adotada até hoje. Por quê? A teoria finalista mitigada, que a gente vai falar daqui a pouco, ela nada mais é do que uma adaptação da teoria finalista. A teoria finalista vai dizer o seguinte, a gente não pode chegar a tanto ponto assim, a esse ponto de dizer que todo mundo vai ser consumidor, né? Você vai até um pouquinho aqui da frente. Todo mundo pode ser consumidor e tal, a gente tem que ver também a questão da vulnerabilidade. Então eu faço o seguinte, poxa, é o destinatário final, para uso pessoal. Então eu restringi demais. A fábrica lá daquela empresa de refrigerantes é para uso pessoal? Não. É para fins lucrativos. Ela está usando aquele maquinário ali, produzindo. Então, ela está continuando uma escala de produção, né, ali com aquele maquinário. Então, ela está ganhando dinheiro com aquilo. Então, não é para uso pessoal. Beleza? Mas e aí? Qual é a bronca que surgiu? Lembra? Sempre quando tem um a mais e um a menos, vai surgir uma bronca para cada um dos dois. Qual é a grande bronca, o grande problema da teoria finalista aplicada dessa forma pura? Tá certo? Qual é o problema? Imagina que a Dona Maria é costureira, ou então o seu José é marceneiro, tá bom? Pobre, tá? Uma pequena empresa, tá certo? Construiu uma pequena empresa ali. E ele e a Dona Maria compra uma máquina de costura, o seu João, o seu José, sei lá, ele compra um serrote, tá certo? Um serrote. Nesse caso, eles não compraram para uso pessoal, eles estão ganhando dinheiro com aquilo, né? Estão costurando e tudo mais. Mas, nesse caso, há essa vulnerabilidade que é intrínseca à figura do consumidor? Há, né? Ele vai ter condição, o seu José, o seu João, a Dona Maria, de brigar na mesma condição, né? Com as mesmas armas, da mesma forma, com aquela grande empresa que faz máquina de costura, ou então aquela grande empresa de construção que faz o serrote, aquelas grandes lojas, conglomerados e tudo mais? Não. Então, a ideia é a gente analisar o Código de Defesa do Consumidor como um todo, como uma sistemática de defesa do consumidor, tá certo? Lembra, a vulnerabilidade é essa grande pergunta que a gente tem que se fazer. A vulnerabilidade? Sim. Então, o que aconteceu? Criou-se essa adaptação da teoria finalista para dizer o seguinte, tudo bem, uso pessoal, excetuado aquela pessoa jurídica, aquela pessoa, né, aquele microempresário, aquele pequeno empresário que se utiliza dessa forma, porém, nesse caso, tem que ser provada essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade. Tá certo? Nesse caso, a gente tem que demonstrar que é vulnerável, tá bom?
Então, a Dona Maria é vulnerável? Veja aqui, ó, o faturamento dela, o tamanho da empresa dela, o que é que ela faz, a condição social dela, torna vulnerável. Então, na teoria finalista mitigada, a gente vai abrir um pouquinho de espaço para aquelas pessoas, aqueles profissionais liberais, autônomos e tudo mais, que se utilizam de algum bem ou serviço como consumidor, dada a sua vulnerabilidade. Tranquilo? Então, ó, tô falando um pouquinho rápido porque o tema é muito extenso e a gente tem que fazer aqui o menor tempo possível, tá certo? Quanto mais a gente conseguir enxugar, melhor para você que vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para estudar as outras matérias, beleza? Então vamos lá, falamos aqui sobre consumidor, teorias, consumidor por equiparação, a gente começou, né? Falou. O que é o consumidor por equiparação? É aquele camarada que é consumidor por conta de coisas alheias que aconteçam, né? Por conta de uma relação de consumo alheia à sua vontade, tá bom? Então, onde é que a gente vai encontrar isso aqui? No artigo 2º, parágrafo único aqui do CDC, que vai falar que é consumidor por equiparação essa coletividade de pessoas. Então, vou colocar aqui o nome coletividade, apenas para lembrar vocês, tá bom? Quando a gente fala disso, coletividade de pessoas, então, várias coisas podem acontecer que podem dar aso aqui a uma relação de consumo. Tem um exemplo muito clássico que eu acredito que até teu professor na faculdade possa ter usado isso. Poxa, vou repetir porque é muito clássico, né? É muito claro, não tem para que eu querer ser o bonzão aqui e ficar inventando. Eu posso até inventar, o professor é legal, ele inventou. Mas, poxa, não está funcionando. Vamos lá. Motorista de ônibus, tá certo? O camarada está aqui dirigindo seu ônibus, perdeu o freio, o ônibus quebrou o carro da mulher da frente. Vamos lá. Existe relação de consumo ali, padrão? Óbvio que não, né? A mulher não pagou nada, ela não entrou em nenhum tipo de contato com aquela empresa de ônibus, ela não tem nada a ver com aquela empresa de ônibus, ela nem utilizou o ônibus. Consumidor padrão seria se acontecer alguma coisa com quem está dentro do ônibus, tá certo? Então, o ônibus bateu, aí caiu o celular da pessoa, quebrou o celular no chão, causou um problema, né? Um dano ali, aquela relação. Pois é, o camarada pagou ali a passagem de ônibus e o ônibus não levou ela no lugar que passaria normalmente, atrapalhou a vida dela. Pronto, ali pode ter uma discussão acerca, inclusive a gente vai ver a responsabilidade civil, essas questões, tá? Por conta da relação de consumo padrão. Mas se o ônibus bate na pessoa que está na frente, aquela pessoa não é consumidora padrão, né? Ela é consumidora por equiparação, porque ela não tinha, inicialmente, nada a ver com aquela relação de consumo. Mas como ela foi afetada, tá, por aquela relação de consumo, porque ela faz parte dessa coletividade, inclusive. Vê só, a gente tem dois exemplos clássicos aqui que o próprio código trata sobre o consumidor por equiparação. O primeiro é esse, vítima de acidente de consumo. Então, quem é que vai ser equiparado? A vítima. Todas as vítimas do acidente de consumo são equiparadas ao consumidor, tá certo? Ao consumidor padrão. Fiquei um pouquinho fora, não foi? Perdão. Mas todas as pessoas que forem vítimas do acidente de consumo se tornam consumidores por equiparação. Beleza? Isso aqui é muito fácil da gente vislumbrar esse caso aí do ônibus, o camarada é vítima daquele acidente de consumo. Outra questão, pessoas expostas a práticas comerciais. Um exemplo que às vezes é um pouquinho complicado a gente entender, mas vamos lá. Imagina que a pessoa seja evangélica, seja protestante. Essa pessoa não toma bebida alcoólica de forma alguma e tal. Vamos dizer que não coma carne de porco. Enfim, tem algumas restrições dadas à sua orientação religiosa. E aparece uma propaganda falando sobre bebida, sobre o evangélico, satirizando, alguma coisa nesse sentido. Veja, ela não comprou nada daquela empresa, mas ela foi afetada por aquela publicidade, tá? Ela participa de uma coletividade de pessoas que foi afetada diretamente por conta de uma prática comercial, no caso, aquela propaganda. Nesse caso também, aqui no artigo 29, artigo 17 e artigo 29, é outro exemplo de consumidor por equiparação, porque ela foi exposta à prática
comercial, tá certo? Então, de certa forma, ela foi exposta àquela questão. Beleza? Então, é basicamente isso. Quando a gente fala em consumidor, a gente falou naquela primeira pessoa da relação de consumo. Quando a gente vai falar em relação do consumo, a gente divide ela em 4 pontos, né? Em 2, depois 4. Até aqui vou adiantar. Primeiro, a gente tem os elementos subjetivos, tá? Que são sujeitos, pessoas, o consumidor e o fornecedor. E depois a gente tem os elementos objetivos, que são produto e serviço, tá certo? Vimos a primeira pessoa aqui da relação, que é o consumidor, que é aquela pessoa que o Código de Defesa do Consumidor foi criado para auxiliar, tá? Foi criado para minimizar algum tipo de problema decorrente daquela relação de consumo, tá certo? Aquele vulnerável. Então, o camarada, o chave aqui da relação de consumo é esse cara aqui, beleza? Lembra disso. Porém, para existir um consumidor, obrigatoriamente tem que existir um fornecedor. Porque, veja só, temos o consumidor, a pessoa física ou pessoa jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço lá como destinatário final. Se eu comprar um carro do professor Jales aqui, comprar um carro dele, eu sou pessoa física, eu adquiri e utilizei como destinatário final, e ainda mais para uso pessoal, tá certo? Então, se eu fosse olhar a relação de consumo apenas pelo prisma do consumidor, eu seria consumidor. Mas qual é a bronca? Quando a gente olha para essa relação também pelo prisma do fornecedor, a história muda. A gente vai encontrar isso aqui aonde? No artigo 3º do CDC, que vai falar que o fornecedor é também toda aquela pessoa física ou pessoa jurídica, igualzinho aqui, pessoa física ou pessoa jurídica, tranquilo? Aqui a gente vai, pública, privada, estrangeira, nacional. Aquela grande empresa de refrigerantes, ela não tem filial aqui no Brasil? Tem. Então também ela é fornecedora, tá? Não é porque ela é em outro país lá, imagina que ela seja lá da França, e na França não existe a relação de consumo, tá certo? Inclusive, outro ponto engraçado, interessante para vocês, é que essa figura aqui do consumidor por equiparação é basicamente utilizada aqui no Brasil. Tem vários lugares que não existe, tá? Só como uma curiosidadezinha aqui, tá certo? Então, a gente vê a pessoa física ou jurídica, tá? Pública, privada, nacional, estrangeira, tá certo? Ou entes, isso aqui é importante, despersonalizados. Opa! Tranquilo? O que é um ente despersonalizado? O exemplo mais claro de ente despersonalizado, pessoal, é a massa falida, tá certo? A massa falida tem pessoa jurídica? Não. E aí? Não vai existir relação de consumo aqui só porque não tem pessoa jurídica? Outro ponto, aquela empresa que ainda não foi registrada, tá? Mas existe uma relação de consumo ali, ela não vai ser fornecedora só porque não foi registrada? Não. Então a gente cria essa ficção jurídica chamada entes despersonalizados justamente para não causar um problema nesse sentido. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoa física, pessoa jurídica, entes despersonalizados. Aqui eu trouxe o artigo 3º para vocês, já para vocês poderem marcar, já marcadinho, ó. Atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. É até difícil de você decorar, mas ele não vai perguntar isso não. O que você tem que entender é o seguinte, ó, qualquer tipo de produção aqui, produziu alguma coisa, bem, serviço, importou, exportou, distribuiu, relação de consumo, você é fornecedor. Tranquilo? O que é que vai fazer com que a gente consiga captar realmente a essência do que é o fornecedor, tá certo? Porque imagina que o camarada, vamos lá, é pessoa física, nacional, e desenvolve algum tipo de atividade aqui, certo? Que o camarada fez alguma coisa, chegou lá na casa dele e ele criou um boneco, tá? Ele criou um boneco, tá certo? O que é que faz esse cara ser fornecedor?
O ponto que você tem que botar na sua cabeça, obviamente isso aqui não é, eu não estou falando aqui como professor universitário, é como uma dica mesmo, que você vai pensar e vai colocar na tua cabeça. A palavrinha habitualidade. Por que isso? A gente sabe que o camarada que compra, ele compra para uso pessoal ou não, naquele caso dos profissionais liberais, mas em regra para uso pessoal. E o camarada que vende, o fornecedor, ele faz isso com habitualidade, tá? Essa habitualidade quer dizer, para a gente aqui, tá? Como bisuzinho, que ele faz isso como forma de sustento. Sempre. Não é aquela empresa de refrigerantes que a gente já citou mais ou menos, que ela vai e comprou um Celtinha. Celtinha 2004, 1.0, com ar, top de linha, 150 mil quilômetros rodados. Meu amigo, top, R$8.000. Aquela empresa lá de refrigerante, ela chegou assim e vai dizer, poxa, não estou precisando mais desse carro. Esse carro era utilizado pelos meus funcionários, pelos meus colaboradores, para levar algum tipo de mercadoria para outro canto, então para representação comercial, enfim, de alguma forma, não está sendo mais utilizado, vou vender. Maluco, se essa venda fosse relação de consumo, as empresas todas iriam ter um monte de problema, né? Mas você vai pensar, aquela empresa de refrigerante, ela vai vender aquele carro usado, 2004, 1.0, blá blá blá, com habitualidade? É aquela finalidade da empresa? Não, tá certo? Então, a relação de consumo está na venda lá do refrigerante, tá certo? Que é a habitualidade da empresa, que é a finalidade da empresa. Então, lembra disso aqui quando você tiver alguma dúvida se uma pessoa é fornecedora ou não. Ela faz isso como finalidade daquela relação, com habitualidade, faz sempre isso? Faz. Então, meu amigo, relação de consumo, beleza? Então, vocês já entenderam aqui o que é o consumidor padrão e por equiparação, o fornecedor. Lembra, isso aqui cai muito no exame de ordem, tá? Talvez isso aqui, porque obviamente que isso aqui cai em toda a questão de direito do consumidor, pelo menos de forma indireta, né? Então você tem que saber. Mas isso aqui e responsabilidade civil, talvez são as coisas que mais caem no exame de ordem. Mas vamos lá. Fornecedor você já entendeu, tá lá no artigo 3º do CDC. E aqui, elementos objetivos, produto e serviço. Onde é que eu vou encontrar isso aqui? No conceito de consumidor, aqui, ó. Só que no parágrafo. Opa, ficou um pouquinho. Perdão aí, pessoal, que eu fiz uma. Olha pra isso aí, que o cara vai querer se meter a apagar com o dedo, melei o dedo e não apaguei. Tá bom? O produto a gente vai encontrar no parágrafo 1º e o serviço no parágrafo 2º aqui do artigo 3º. O que é produto? Lá nos termos do artigo, no artigo 3º, parágrafo 1º, produto é qualquer bem. Primeiro ponto, é um bem. Produto é um bem. Imagina aqui o cursinho da gente, tá? PhD. Eu estou vindo aqui gravar, tá bom? E vamos dizer que eu crio um e-book e disponibilizo aqui para vocês sobre a quantia, uma bagatela de R$500, um e-book de 15 páginas. Uma bagatela, coisa barata, né? Isso não paga nem 20 minutos aqui minha hora aula. Mas imagina aí que o e-book lá de R$5.000 eu disponibilizei para vocês. Tranquilo? Esse e-book é produto ou é serviço? Tá? É produto. Por quê? Porque é um bem, tá certo? Quando ele fala bem móvel ou imóvel, lembra, pode ser um carro, pode ser uma casa, tá certo? Mas é um bem móvel ou imóvel, tá certo? E por final, material ou imaterial. Então é um bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Nesse caso, o e-book que eu lancei aqui no PhD por R$5.000 é um bem móvel e imaterial, certo? Não é um imóvel, mas é um bem imaterial. Por quê? Porque eu não é palpável, tá certo? Mas é um bem que você comprou, é seu. E é imaterial porque ele está virtual, né? Você vai baixar e você vai ter no seu computador, você tem um arquivo, você não tem o bem. Se eu vender esse e-book como um livro físico, ele é um bem material. É diferente, por exemplo, de você comprar uma casa ou um carro, tá? No caso do e-book,
virtual, né? Não é material, é imaterial. Mas uma casa, um carro, são bens materiais, tá? E aí, imóvel ou móvel? Poxa, se eu faço isso com um carro, bem móvel, é possível comprar? Sim, eu vou lá numa revendedora de carro, então em alguma loja que venda carro de qualquer forma, maluco, é teu em relação de consumo. Se você compra de outro particular, lembra só daquela questão do fornecedor, tá? Ele fez isso com habitualidade, ele vende normalmente isso, aquela finalidade do negócio dele? Não. É uma pessoa que está repassando o seu veículo, então não há relação de consumo. Ah, é a empresa que está vendendo lá, uma revendedora? Relação de consumo. Uma casa, por exemplo, um apartamento. Eu estou comprando de quem? É do meu amigo João ou é da construtora X? Tá? Se é da construtora, que ela faz isso com habitualidade, com a finalidade de ganhar dinheiro com aquilo, relação de consumo, mesmo sendo um imóvel. Se é do João, o meu amigo, que tem uma casa e quer trocar de casa, aí não tem relação de consumo não. Beleza, pessoal? Ó, dá uma pausazinha rapidinha, só para tomar uma água, um café, sei lá, fazer o que você quiser, botar as pernas para cima e daqui a pouco a gente volta com o serviço, tá? E a gente já continua a nossa aula.